Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, leremos os versos 17 a 34. 1 Coríntios 11, dos versos 17 a 34. Quando nós falamos sobre culto, e o texto de 1 Coríntios 11, ele começa com Paulo dando algumas instruções a respeito do culto público. E quando falamos sobre culto, nós falamos sobre alguns princípios, o que nós chamamos de princípios reguladores. Existem alguns elementos que definem o que realmente deve ou não ter no culto. E o culto ele é totalmente voltado para a palavra de Deus. Então nós cantamos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós fazemos o que estamos agora fazendo, que é pregando ou estudando a palavra de Deus. E existe um último elemento que é o viver ou praticar da palavra de Deus. E nós entendemos que o viver e o praticar estão contidos nas duas ordenanças que o Senhor nos deu, o batismo e a ceia. Hoje um culto especial, um culto em que nós celebramos a ceia do Senhor e vamos nos lembrar um pouquinho disso, o que realmente é a ceia do Senhor ou como o cristão deve se comportar à mesa. Por isso eu intitulei esse sermão com este tema, modos à mesa. E eu queria que os irmãos nesse momento se colocassem de pé para juntos lermos o texto que se encontra em 1 Coríntios 11, do verso 17 ao verso 34. E a palavra do Senhor nos diz: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se recolheram os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente eu não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos contra si mesmos. Pois, por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazerem julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois que eu chegar aí. Oremos. Ó Deus bondoso, que nessa manhã a sua palavra pregada encontre uma terra boa para cultivo no coração de cada irmão aqui presente. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Hoje em dia nós temos um costume um pouco incomum em algumas casas, que é o costume de se sentar à mesa para uma refeição. Eu creio que a maioria das casas as pessoas apenas pegam os seus pratos, se sentam diante da TV no sofá e cada um faz a sua refeição assistindo a televisão e entendendo o que aqueles programas ali falam. Eu estou casado há 5 meses, glória a Deus por isso. Deus me deu uma linda esposa. E quando nós casamos, a gente tomou uma decisão de fazer as refeições sempre sentados à mesa. Então a gente arruma a mesa, dá um trabalho, a gente arruma tudo, a gente senta e a gente come ali. Óbvio que às vezes com cansaço do dia, a gente olha um para o outro e fala: vamos sentar no sofá?
e aí a gente apenas arruma um prato, senta no sofá e come ali mesmo. Ontem foi um exemplo disso. Ontem a Renata chegou de um plantão muito cansada, e aí nós fizemos a comida, olhamos um para o outro, vamos sentar no sofá e comer, e estava tudo certo. Mas na maioria das vezes a gente costuma se sentar à mesa, entendendo que ali nós estamos focados no mesmo objetivo. Nós estamos olhando um para o outro, o nosso objetivo é se alimentar e ao mesmo tempo ter algumas conversas à mesa. Esse deveria ser o correto para todos nós, mas sabemos que não é bem assim. E nós, ao mesmo tempo, fomos criados, a maioria de nós pelo menos, recebendo dos nossos pais algumas educações quando o assunto é se sentar à mesa. Eu me lembro de alguns ensinamentos da minha mãe. Um deles era não colocar o cotovelo na mesa. Até hoje eu não entendo bem o porquê não se pode colocar o cotovelo na mesa, mas entendi que é falta de educação e assim eu sigo. Aí, ó, a irmã aqui dizendo que é errado, eu acredito, né? Vou pela autoridade, não tem nenhuma justificativa para mim, mas não faço isso. Minha mãe sempre ensinou, não bote o cotovelo na mesa, então não põe o cotovelo na mesa e a gente vai seguindo a partir daí. Eu também lembro da minha mãe me ensinando a colocar pequenas quantidades, pequenas porções de cada alimento servido na mesa no prato. Aí você senta, come aquilo e pode repetir quantas vezes quiserem, mas o importante é que você coloque quantidades pequenas. De certa forma, isso é justificado, eu entendo a justificativa disso, porque quando nós colocamos uma quantidade pequena, nós damos a possibilidade de que todos os outros se sirvam assim como nós. E ali a gente vai comendo aos poucos. Esse foi um ensinamento que minha mãe me ensinou e para mim era muito fácil de executar. Eu sou magro, não é de ruim, eu sou magro porque eu como muito pouco. Então colocar pouca comida no prato para mim era algo natural. Ainda assim não comia tudo, e isso era um outro problema. Como eu não comia tudo, minha mãe vivia brigando, dizendo que era falta de educação, você não comer tudo que você colocava no prato. Mas o pior para mim é que ela colocava no meu prato algumas coisas que eu não comia. Ontem eu estive no evento na hora do almoço, e aí serviram uma farofa de jiló e uns quiabos fritos. Eu não comi nenhum e outro. Se fosse a minha mãe me servindo, ela colocaria os dois no prato e esperaria que eu comesse. Eu iria comer aquilo, então eu ficava enrolando na mesa até comer. O óbvio da mesa diz que se colocou no prato, você come tudo. Outro conselho que eu recebi também foi do meu pai sobre como comer peixe, porque aquela espinha do peixe mata um, e eu sempre tive medo de morrer engasgado. E uma criança medrosa como eu, era difícil. Demorei para conseguir comer sozinho um peixe. Mas foi mais um modo da mesa que meu pai me ensinou, a maneira correta de você separar o peixe da espinha e ali você comer. É óbvio que algumas regras de etiqueta a gente quebrava. Como eu coloquei aos irmãos, eu não conseguia comer tudo que eu colocava no prato. Era uma regra de etiqueta que a gente quebrava, né? E eu creio que a maioria de vocês já fez isso algum dia na vida. Tentou enganar o pai, joga comida pro cachorro, mas não vou comer tudo. Todo mundo já passou por alguma coisa assim. A questão é que as regras à mesa, quando nós nos sentamos à mesa, elas precisam ser seguidas. Às vezes, nem sempre, às vezes, nós vamos realmente deixar algumas de lado, mas a grande maioria nós seguimos hoje, porque nós crescemos sendo ensinados a como nos portar sentados à mesa. E no texto que nós lemos, nós vamos enxergar uma igreja que não tinha nenhum tipo de módulos quando se sentava na mesa mais importante, que era a mesa do Senhor. Aquela igreja se sentava em volta de uma mesa para comer, para se servir de uma refeição importantíssima, e eles não sabiam como se comportar. Hoje nós estamos em um culto especial. Todo culto é um culto especial, mas o culto da ceia, o culto que tem um batismo, onde nós cumprimos com um tópico, como eu falei no início dessa mensagem. Nós estamos vivendo a palavra de Deus, e neste culto nós vamos ter o privilégio de mais uma vez vivermos a palavra de Deus por meio da celebração da ceia do Senhor. E é importante nós entendermos que nós estamos diante e em volta da mesa mais importante de nossas vidas. Amém. Às vezes nós vamos ter o privilégio ao longo da vida de sentarmos em mesas com pessoas importantes, mas nenhuma se compara ao que nós estamos fazendo nessa manhã, nos sentando em volta da mesa do Senhor. E na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, os cristãos eles faziam algo um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Eles tinham duas refeições junto à ceia. Eles tinham essa refeição que nós vamos ter hoje, onde nós vamos partir do pão e tomar do suco de uva, representando o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E logo depois eles tinham uma outra ceia chamada de festa ágape, ou a festa do amor, onde eles celebravam realmente a comunhão com os irmãos.
Então a ceia do Senhor, ela vinha antes ou depois de uma outra ceia, de realmente um jantar. E eu espero, pelo menos é o meu entendimento, que lá não tinha farofa de jiló e nem quiabo frito, né? Era comida boa. Então, aqueles cristãos, eles tinham esse momento onde, na comunhão com a igreja, eles comiam uma refeição junto. E quando nós vemos Paulo reclamar com esses irmãos e repreendê-los e dizer que não conseguia elogiá-los, Paulo está falando sobre as duas refeições. Eles chegavam, os irmãos que tinham uma condição financeira melhor, levavam as melhores comidas, e ali eles se fartavam antes dos irmãos mais pobres. E é isso que Paulo está colocando aqui. As pessoas elas deveriam comer a ceia maior da mesma forma com que eles observavam a ceia do Senhor ao final da refeição, esperando sempre uns pelos outros. Mas não era isso que acontecia naquela igreja. Nós não sabemos exatamente quando, mas ao longo da história, essa prática de servir uma refeição após a ceia do Senhor, ela cessou, ela não existe mais. Hoje nós temos a celebração de uma refeição da igreja diferente e separada de uma celebração da ceia do Senhor. São dois eventos autônomos para a igreja hoje. Mas é importante nós entendermos o contexto que Paulo escreve, que antes existiam duas refeições simultâneas, elas aconteciam praticamente ao mesmo tempo. Alguns estudiosos vão dizer, inclusive, que Paulo ele coloca a ceia ao meio, essa ceia comunitária, ao meio da ceia do Senhor. Partia-se do pão, logo depois nós vamos ver a expressão, após a ceia ele pega o vinho. Então ele diz que eles partiam do pão, eles jantavam e depois eles tomavam do vinho. Então essa ceia era quase que simultânea mesmo. E a igreja de Corinto se reunia para essa grande festa, de modo que eles deveriam estar celebrando a ceia do Senhor. Eles estavam numa ceia farta, numa mesa farta, não tinha apenas os quadradinhos de pão e o suco, mas era uma mesa farta, com tudo que vocês possam imaginar de comida. E ainda assim eles conseguiam pegar uma celebração tão importante para a igreja, uma celebração que nos unia, ou que deveria unir a igreja, e causar uma divisão no meio daquele povo. Enquanto algumas pessoas se embriagavam, é o que o texto bíblico fala, algumas pessoas se fartavam ao ponto de se embriagar, outras pessoas saíam de lá com fome. Isso mostra que os membros daquela igreja, eles eram extremamente grosseiros e egoístas. Eram membros que não conseguiam olhar para o próximo, mas olhavam apenas para si mesmo, para o seu umbigo. Parece que a gente está falando de uma igreja tão próxima da gente, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo dentro das nossas igrejas? Um texto que se passa 2000 anos atrás, primeiro século da igreja cristã, mas até hoje ele pode ser visto como se estivéssemos vivendo ele. É interessante porque Paulo ele coloca esse texto de uma forma em que a pessoa egoísta, a pessoa grosseira diante disso, ele está desprezando a igreja. É assim que Paulo coloca no texto. É um desprezo pelos outros irmãos. Nós nos sentamos à mesa junto com o irmão. Imagina a cena. Você convida alguém para a sua casa, se senta à mesa com essa pessoa e você despreza o seu convidado. É justamente isso que Paulo está dizendo que os cristãos de Corinto faziam. Eles desprezavam aqueles que estavam sentados com ele à mesa. E é pensando nisso que eu gostaria de falar essa manhã sobre a ceia do Senhor. A ceia que é uma proclamação pública do Evangelho, onde os cristãos devem cear com seriedade, observando com cuidado a obra de Cristo, examinando criteriosamente a si mesmo e tratando os irmãos com cuidado afetuoso. E em primeiro lugar eu queria trabalhar a ideia de que a ceia é uma comemoração atenciosa sobre a obra de Cristo. Nessa manhã nós estamos fazendo uma comemoração, nós devemos nos atentar à obra de Cristo enquanto nós comemoramos por meio do partir do pão e do beber do vinho. A ceia do Senhor é uma comemoração atenciosa da obra de Cristo. E eu espero que ninguém tenha fechado a Bíblia. Vamos ler o versículo 23 juntos. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Eu pedi que os irmãos mantenham as Bíblias abertas, que a gente vai caminhar em todo o texto ao longo do sermão. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Paulo, ele transmite aos cristãos de Corinto aquilo que ele havia recebido antes do Senhor. Duas interpretações são possíveis para isso.
A primeira é que o Senhor falou diretamente a ele por meio de uma revelação especial. E a segunda é que ele está pegando um ensino que ele recebeu anteriormente de Cristo por meio dos apóstolos, do ensino apostólico, e agora está passando à igreja. Quando nós observamos o capítulo 7 de 1 Coríntios, fica claro que Paulo já havia usado a mesma expressão. Em um dado momento, ele pega o ensino que Cristo havia dado à igreja, e ele diz: estou transmitindo a você aquilo que eu recebi de Cristo. E o que ele recebe de Cristo é o ensino por meio dos apóstolos. Então, provavelmente, pelas palavras e expressões que ele utiliza aqui, o que Paulo está transmitindo não é uma revelação especial da parte de Cristo, mas é justamente o ensino que Cristo deu ao longo de sua vida. Cristo ensinou isso aos apóstolos, os apóstolos ensinaram isso a Paulo, e agora Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Mas independente se é uma revelação especial de Paulo, ou se é realmente uma passagem do ensino recebido anteriormente, o importante é nós entendermos o que Paulo está passando aqui é uma informação sobre a ceia do Senhor, e uma informação que se origina no próprio Senhor Jesus Cristo, e não no entendimento próprio de Paulo. Nós não estamos falando que Paulo está dizendo: olha, os modos de vocês, ou o comportamento de vocês à mesa, deve ser baseado na tradição familiar, deve ser baseado na cultura local, mas ele está dizendo: o comportamento de vocês deve ser baseado no ensino de Cristo. A origem do comportamento do cristão na ceia é o próprio Cristo, e não uma tradição ou algo do tipo. Mas o que mais me chama a atenção no versículo 23 é o final dele. Paulo diz: na noite em que o Senhor Jesus foi traído. E nós sabemos que Cristo foi traído por Judas. E eu imagino que vocês, quando leem esse texto, entendem que o que está sendo feito aqui é Paulo dando uma marca cronológica a esse texto. Olha, a última ceia que Cristo teve, onde ele ensinou sobre nós fazermos isso de uma maneira memorial, ocorreu quando ele foi traído por Jesus. Mas esse texto ele não apresenta apenas essa marca cronológica. É possível que muitos de vocês entendam assim, mas não é isso que acontece. Esse texto ele vai muito além de uma marca cronológica. Paulo diz que essa última ceia com o Senhor acontece na noite em que ele foi traído por Judas. E nós vamos entender o real conceito, o real significado dessa afirmação quando nós voltamos para o versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. E no versículo 20, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo é que quando aquele povo se reunia, era um povo que não estava preocupado com a adoração. Era um povo que não estava preocupado que a reunião que eles faziam ali era uma reunião não apenas para comer daquela ceia de uma maneira egocêntrica e egoísta, mas era um momento em que eles, em comunhão com a igreja, se lembrariam da obra salvadora de Cristo. E no versículo 22, Paulo acrescenta que eles estão agindo como se eles desprezassem a igreja. As palavras de Paulo são duras para esse povo. Ele está sendo rigoroso ao corrigir a igreja de Corinto. Paulo ele olha para aqueles irmãos que estão cultuando a Deus naquela igreja e de uma maneira rigorosa ele diz: vocês estão cultuando da maneira errada, vocês não entenderam o que significa adoração. Aqui vale um adendo: sempre que nós estamos em um culto, meus irmãos, nós estamos falando sobre adoração. Se você está participando deste culto, em algum momento do culto você deixou de adorar, ou a sua mente não estava cativa nessa obra de Cristo, algo de errado está acontecendo, porque você realmente não estava adorando. E Paulo está dizendo: o culto de vocês está longe de ser um culto de adoração. A ceia de vocês está longe de ser a ceia do Senhor. No verso 23, o apóstolo estava indignado e diz que eles ainda não haviam percebido que Jesus ele celebra aquela ceia e institui como memorial para a igreja no momento em que ele havia sido traído. Custou muito para Jesus aquele momento. A ceia do Senhor para Jesus, a última ceia do Senhor, custou muito para Jesus. Ele estava compartilhando de um momento único com aqueles discípulos. Ele começa lavando os pés daqueles discípulos, mostrando a importância de você servir um ao outro. Aquela era a última ceia, o último momento que Jesus ia ter com seus discípulos antes do seu grande sofrimento na cruz. É isso que Paulo faz aqui, não uma marca cronológica. O que ele diz é: observe o quanto Jesus sofreu
enquanto Ele ceava, entregando a vocês o seu corpo e o seu sangue. Como que nós olhamos para esse texto, para o momento da ceia, e não conseguimos nos lembrar disso? O sacrifício de Cristo. Nós falamos sobre o corpo, nós falamos sobre o sangue, mas não conseguimos atrelar uma coisa a outra na ceia do Senhor. Nós estamos falando sobre o sacrifício de Cristo. E a igreja de Corinto, assim como muitos de nós, não havia entendido isso. Aquela noite, ela significa para Jesus algo muito importante. Ele estava dizendo: olha, logo mais, eu vou entregar realmente o meu corpo e o meu sangue em oferta, para que vocês possam receber a salvação. Mas nós não conseguimos muitas vezes visualizar isso. Porque mesmo diante de uma seriedade desse assunto e desse tema, nós continuamos desrespeitando uns aos outros ou desprezando a igreja. E Paulo, ele lembra aos membros dessa igreja, da igreja de Corinto, que o comportamento que eles estavam tendo é um comportamento totalmente diferente do comportamento exigido para a ceia do Senhor, do comportamento esperado para o cristão durante a ceia do Senhor. Aqueles cristãos, eles estavam desonrando o Senhor, eles desonravam o significado da obra salvadora de Cristo. Os discípulos estavam reunidos na última ceia com o Senhor, na primeira ceia, digamos assim, memorial, e ali eles começam a ouvir Cristo pregar, e naquela mesma noite Cristo foi traído por Judas, ele foi preso, inicia todo o seu sofrimento. Cristo, ele coloca o próximo em primeiro lugar do que ele, quando ele lava os pés daqueles discípulos, quando ele se entrega para que nós pudéssemos receber a salvação. E ainda assim, nós olhamos para tudo isso e continuamos de forma egoísta nos colocando em primeiro lugar. Eu me recordo que quando eu era pequeno, eu continuo pequeno, mas quando eu era mais novo, assim que eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, na primeira igreja batista no Guará, lá em Brasília, e era uma igreja grande, e eu me lembro de uma das ceias em que nós não conseguimos ter o cálice para todos os membros da igreja. E tínhamos muitos visitantes, era um culto, se eu não me engano, de aniversário da igreja, e o pastor então pediu: olha, os membros da igreja, se possível, entreguem o seu cálice, né, para o irmão visitante do seu lado. E foi uma demora até que todos os visitantes estivessem com o seu cálice, porque às vezes nós somos egoístas mesmo. Essa é a relação que nós temos com esse texto tão importante. Nós não conseguimos passar para o outro e colocar o outro em primeiro lugar muitas vezes. No versículo 24, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. E aqui nós enxergamos uma grande ironia, porque nós estamos falando sobre a ceia do Senhor, sobre a celebração que reúne os crentes em volta de uma mesa, que traz a unidade da igreja, e essa ceia foi palco da desunião e da divisão daquela igreja. A ceia que traz a unidade foi palco, foi diante da mesa do Senhor que aquela igreja se mostra totalmente desunida. A má compreensão dessa ordenança do que é a ceia do Senhor leva aquele povo a não observar como que a ceia deveria ser realizada. E nós passamos pela mesma coisa em nossos dias. O mau entendimento, a má compreensão do que realmente representa a ceia do Senhor, ou como nós devemos nos comportar na ceia do Senhor, faz com que nós tenhamos uma igreja muitas vezes desunida. Eu lembro de uma prática, quando eu era criança também, na Pibiguará, que era da gente, não sei quantos dos irmãos passaram por isso em algum momento da vida cristã, mas era uma prática que a gente trocava. Com a Covid ficou pior ainda, mas a gente trocava o cálice com o irmão como uma maneira de servir esse irmão. Então os diáconos passavam, serviam a todos os irmãos da igreja, e na Pibiguará nós trocávamos o cálice um com o outro para que a gente pudesse também servir o irmão de alguma maneira. E para mim aquilo simbolizava realmente como a ceia deveria funcionar. Era eu em comunhão com meu irmão, servindo ao meu irmão. Hoje em dia nós não temos nem mesmo isso, muitas vezes, para nos situar ou nos colocar onde realmente devemos estar na ceia do Senhor. Versículo 18. Primeiro, eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Olha que interessante, a ceia que deveria trazer unidade. Versículo 24.
este é o meu corpo que é entregue por vocês, não é por parcela de vocês, mas é por todos vocês. Isso mostra que a igreja devia estar unida, entendendo o real significado da ceia. E no verso 18, Paulo diz: primeiro, eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, Paulo acreditava nisso. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu ouvi um boato, chegou até mim, que vocês são a igreja desunida. Meus irmãos, eu até acredito nisso. A fama daquela igreja era muito boa, certamente. Porque para Paulo acreditar em algo que chega dessa maneira, porque realmente aquela igreja ela já possuía uma fama de desunida. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre como ainda hoje a igreja invisível de Deus, ela tem essa divisão quando o assunto é a ceia. Mas, de modo geral, nós vamos ver algumas igrejas, como a católica, por exemplo, que crê na transubstanciação, na ideia de que os elementos eles realmente se tornam a carne de Cristo, o pão, e o sangue de Cristo, o vinho, no momento da ceia. Os católicos creem nisso na Eucaristia, que naquele momento, aquela hóstia é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos ter pessoas como os luteranos, por exemplo, que eles vão crer na consubstanciação. Eles vão dizer que, na verdade, Cristo ele está no pão, sobre o pão e no momento da ceia. Mas nós, batistas, a maioria dos reformados, na verdade, vão dizer que, na verdade, Cristo ele está de maneira espiritual presente nos elementos da ceia. Eles não estão nos elementos, mas na comunhão da igreja. Cristo ele não está preso a um elemento, mas ele está aqui junto com a igreja enquanto ela ceia. De modo geral, são essas as visões que nós temos sobre ceia, e essa é a que nós cremos. Então, Cristo está conosco ao longo do culto, e Ele estará conosco enquanto nós ceamos. Ele está sentado na cabeceira da mesa, servindo a cada um de nós do seu corpo, do seu sangue, por meio do seu sacrifício. Enquanto algumas igrejas vão dizer que Cristo ele se sacrifica a cada ceia, nós temos que o sacrifício dele foi único e necessário e suficiente para nós. Que na verdade, quando nós nos sentarmos à mesa logo mais, nós vamos estar lembrando do sacrifício de Cristo apenas. É um memorial. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que Cristo ele está aqui presente apenas de uma forma memorial. Ele está realmente fisicamente presente. Ele está espiritualmente presente, mas de uma forma especial. A igreja está reunida para adorar a Cristo e de forma espiritual ele está presente em nosso meio. O pano de fundo para a ceia do Senhor é a Páscoa. Todos nós conhecemos a história do Antigo Testamento. O povo, ele tinha que matar um cordeiro, pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta, e o anjo do Senhor viria matando o primogênito de cada pessoa que vivia no Egito, inclusive os judeus, por isso eles deviam marcar suas portas. E quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passou por todo o Egito, ele matou vários primogênitos, inclusive do faraó, mas ele não tocou em nenhuma família judia que havia sacrificado o cordeiro e passado nos umbrais da porta aquele sangue. Esse é o pano de fundo para a ceia do Senhor. Sempre que os judeus se sentavam à mesa, quando eles se reuniam para celebrar a Páscoa, eles se lembravam dessa libertação de Deus a eles do Egito. Eles eram escravos do Egito e Deus os liberta dessa escravidão. E eles se lembravam disso. Mas antes de uma ceia, os judeus reunidos, o pai era o chefe da família, ele pegava um pão, e esse pão era um pão sem fermento, pelo único motivo de, naquela correria de saírem do Egito, eles tinham que correr e sair logo do Egito antes que o faraó mudasse de ideia. Eles pegam e fazem um monte de pão. Esse pão não tinha fermento pelo tempo que eles não tinham de esperar esse fermento fermentar na massa. Então eles pegavam de uma forma memorial também um pão sem fermento, e eles davam graça a Deus, partiam esse pão com a sua família e ceavam ali. E Jesus ele faz a mesma coisa. Ele pega o pão diante dos seus discípulos, ele dá graças, ele agradece a Deus, ele ora, ele parte desse pão e ele diz: este é o meu corpo. Automaticamente a gente não pode dizer que a transubstanciação é real, porque se assim fosse, aquele ali sendo o corpo de Cristo, eu não poderia ter um corpo aqui e um corpo ali. Mas Cristo fala: este é o meu corpo. Todos nós estamos sentados à mesa
com Cristo, devemos lembrar disso. O pão representa o corpo de Cristo, que Ele entregou como sacrifício por nós. Versículo 25. Da mesma forma, aí vem a expressão, depois da ceia. Por isso algumas pessoas vão dizer que a festa ágape, a grande ceia com os irmãos aconteceu no meio da ceia. Então, da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. O cálice vai trazer uma noção no Antigo Testamento sobre a ira de Deus. Salmo 75:8, Isaías 51:17. O cálice traz de forma simbólica a qualquer judeu a ideia e a noção da ira de Deus. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que Ele faz é receber sobre Ele a ira de Deus que era reservada a cada um de nós. O cálice da ira de Deus que seria derramado a cada um de nós por causa dos nossos muitos pecados, foram todos derramados sobre a pessoa de Cristo no momento em que Ele sobe naquela cruz. Cristo morreu por todos nós e Ele recebe, Ele aceita sobre si a ira de Deus. Ele morre como nosso substituto. Ele expia os nossos pecados na cruz. Essa é a mesma ideia trazida por Jesus em Mateus 26:29. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. A ideia é a mesma. Afaste o cálice da tua ira de mim. Era isso que Cristo pediu aqui. E foi esse cálice da ira que Jesus bebeu para que todos nós pudéssemos nos livrar dele. Nós não bebemos o cálice da ira porque Cristo bebeu em nosso lugar. Versículo 25 vai trazer a ideia de uma nova aliança. E vai dizer que essa nova aliança é o que faz com que nós nos reunamos para a ceia do Senhor. E não apenas para a ceia, mas nós vamos nos reunir todos os domingos. Por conta dessa nova aliança. A nova aliança é o motivo dessa reunião que estamos fazendo agora. A nova aliança representa a nossa salvação. A nova aliança representa a nossa vida. A nova aliança é o próprio Evangelho. Nós somos salvos pela graça por meio da fé e somente em Cristo. Esse é o resumo da nova aliança. E essa nova aliança, ela acaba sendo o segundo ponto desse sermão, acaba sendo o segundo ponto daquilo que nós estudamos amanhã. A nova aliança, que se resume como o Evangelho, é a ceia do Senhor sendo proclamada de forma alegre. Nós proclamamos quando nós ceamos o Evangelho de Cristo. A ceia é uma proclamação alegre da nova aliança. E quando nós falamos sobre nova aliança, nós entendemos um contraste com uma antiga aliança. E essa antiga aliança ela foi feita com Israel e ela é citada em todo o Antigo Testamento. Foi uma aliança feita por Deus, ela tem o seu ponto máximo no Monte Sinai, quando Deus faz uma aliança com toda a nação de Israel. E Ele promete cuidado, Ele promete provisão. E o povo realmente recebeu tudo aquilo que o Senhor prometeu a eles. Eles foram abençoados por Deus de uma maneira sem medida. Já imaginou você estando indo para uma guerra? O povo que é inimigo seu tem um exército muito maior que o seu. Você passa uma noite orando a Deus, pedindo que Ele de alguma forma intervenha, porque você sabe que vai perder a guerra. E quando você chega, está todo mundo morto, porque durante a noite o anjo da morte do Senhor passou e destruiu todo o exército. Essa era a bênção que Deus prometeu ao povo, à nação de Israel, e eles receberam. E essa bênção que esse povo recebe é uma bênção cheia de graça. E quando ele recebe essa bênção de Deus, ou essa aliança é feita no Monte Sinai, o povo diz: tudo que o Senhor ordenar faremos. Essa é a promessa do povo a Deus. Deus faz uma promessa ao povo: eu vou proteger vocês, vou dar provisão a vocês, eu vou abençoar vocês. E Deus cumpre com a parte dele da aliança. E o povo diz uma coisa só: tudo que o Senhor ordenar faremos. E o povo quebra no instante seguinte essa aliança. O povo não consegue obedecer à antiga aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe que a cada instante o povo quebrava a aliança que eles haviam feito com Deus. Eles pecavam contra o Senhor o tempo inteiro.
E então Deus ele faz uma nova promessa, ele promete uma nova aliança. E ele diz que essa nova aliança vai substituir a antiga aliança. Quando nós olhamos para Jeremias 31, nós lemos: está chegando o dia, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança com o povo de Israel e o povo de Judá. Não será como uma aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a sua esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Agora, esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu os perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Essa é a nova aliança, é uma aliança de graça. É uma aliança que vai cuidar e vai resolver o problema dos pecados no meio do povo de Deus. Então cada pecado, cada transgressão, seja ela passada, seja ela presente, seja ela futura, ela vai ser expiada de uma maneira completa pelo sangue de Cristo. Essa era a promessa feita por Deus em Jeremias. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que ela é dividida em dois pontos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é real quando nós pensamos que eles estão ligados à aliança, a uma nova aliança e uma antiga aliança. O Antigo Testamento está ligado à antiga aliança, o Novo Testamento está ligado à nova aliança. Mas é importante nós entendermos que há um ponto que conecta as duas: é uma aliança da graça. Como que os cristãos do Antigo Testamento, do Novo Testamento é salvo? Por meio da graça. E como que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Por meio da graça. A graça, ela liga as duas alianças, porque todas as duas estão compostas na aliança da graça. No Antigo Testamento, os servos de Deus são salvos da mesma maneira que nós, por meio da graça. Essa falsa ideia que algumas pessoas possuem de que existe um Deus no Antigo Testamento que era um Deus mais rígido, mais duro, e existe um novo Deus no Novo Testamento que é um Deus mais tranquilo, um Deus mais amoroso, um Deus mais gentil, um Deus mais bonzinho. Isso é quebrado, porque a aliança é a mesma, porque Deus é o mesmo. A velha e a nova aliança, elas se unem em harmonia, revelando os propósitos da graça de Deus, como o próprio apóstolo Paulo coloca. Existe essa diversidade de aliança na Bíblia. Existem várias alianças na Bíblia, mas todas elas são regidas por uma aliança da graça que Deus fez com a humanidade. Eu costumo chamar de o pacto da graça. Eu gosto de tratar a nova aliança, a antiga aliança, mas quando eu falo sobre a graça, eu gosto de utilizar a expressão pacto da graça. Ele faz o pacto da graça com todos nós. No Antigo Testamento nós encontramos pelo menos 5 alianças que são seladas por Deus: uma com Noé, uma com Abraão, uma com Israel, uma com Moisés e uma com Davi. Gênesis 9:11. Deus disse a Noé: sim, eu confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Gênesis 17, 2-4. Disse Deus a Abraão: farei uma aliança com você e lhes darei uma descendência incontável. Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Êxodo 24:8. Deus disse a Israel: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu essas instruções. Êxodo 34:10. Deus disse a Moisés: falo hoje uma aliança com vocês na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum na terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrei em seu favor. E por fim, Salmo 89:4. Deus disse a Davi: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Amém. A primeira aliança ela foi feita com o povo de Israel quando Deus tira os hebreus do Egito. A segunda é essa nova aliança que Deus faz com toda a igreja quando Cristo morre na cruz do Calvário. A primeira aliança é a criação de uma nação, é a criação do povo de Israel. A nova aliança é a criação de um novo povo,
da igreja, o verdadeiro Israel de Deus. Todos nós hoje compomos uma só nação. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos um Israel espiritual. Somos ligados a uma nação. Eu me lembro de uma ocasião em que o Mark Dever, assim que ele assume a igreja do batismo do Capitol Hill, lá nos Estados Unidos, ele assume o início do ano. Então, quando chega próximo, finalzinho de junho, início de julho, eles iam comemorar o dia da independência, dia 4 de julho, e é comum que as igrejas batistas americanas façam um grande culto, um culto lindo, onde eles comemoram e celebram e agradecem a Deus pela independência dos Estados Unidos. E a maioria das igrejas americanas possuem uma bandeira dos Estados Unidos ali no cantinho, e as irmãs da igreja se reúnem e vão atrás da bandeira para procurar a bandeira, para poder lavar a bandeira, deixar a bandeira no culto. E as irmãs andam a igreja inteira e não encontram a bandeira. Elas vêm com o pastor desesperado: pastor, a bandeira, nós chamamos a bandeira dos Estados Unidos. E ele fala: não, está comigo, eu peguei. Aí ela: nossa, pastor, o senhor pegou para lavar? Não, a gente quer lavar, não precisava se preocupar. E ele fala: não, eu tirei porque não tem sentido nós celebrarmos alguma coisa relacionada à nossa nação. Na época estava tendo uma grande guerra entre Estados Unidos e Iraque. Ele diz: nós temos muito mais semelhança com o iraquiano cristão do que o nosso vizinho que não é cristão. Porque nós somos uma só nação com o iraquiano cristão, e nós não somos uma só nação com o nosso vizinho que não é cristão. E é isso que a nova aliança faz conosco. Ela nos torna uma só nação. Mas existe uma grande diferença, e a principal diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Entre a aliança que Deus faz com o povo de Israel e a aliança que Deus faz com o Israel de Deus, que é a igreja. A grande diferença entre as duas é que na nova aliança, Deus ele não apenas estabelece quais são as nossas obrigações, mas Ele nos leva a executar cada uma delas. Nós temos algumas atitudes de obediência à fé que nós devemos ter. A nossa fé precisa ser uma fé obediente, assim como também na antiga aliança. A grande diferença é que agora o Senhor, Ele vai criar em nosso coração a fé necessária para obedecermos a sua palavra. Tem graça maior do que essa? Deus faz uma aliança e fala: olha, dessa vez vai ser impossível vocês quebrarem, porque agora eu estou dos dois lados da aliança, não apenas de um. Antes eu estava de um lado, vocês do outro, fizemos uma aliança e ela pode se quebrar, mas nesse momento não. Agora essa nova aliança, eu estou dos dois lados, é impossível que vocês quebrem essa aliança. Isso fica claro em Hebreus 8, 8 a 10. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, Ele disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados. Ela é uma aliança diferente. Dessa vez eu porei leis em sua mente, escreverei em seu coração, serei o seu Deus e ele será o meu povo. Deus pega aquilo que Ele escreve em Jeremias e Ele traz agora para Hebreus. Essas promessas, elas devem ser vistas com alegria por todo cristão. As promessas da nova aliança são muito melhores que as promessas da antiga aliança. Dessa vez é impossível nós desobedecermos a Deus e quebrarmos a aliança. Está fácil do nosso lado agora. É só nós, com fé, obedecermos a Cristo. Porque Deus, Ele age em nossa vida, Ele nutre em nosso coração o desejo e o poder necessário para obedecer os mandamentos de Cristo. Nós não somos mais ovelhas desgarradas, onde cada um se voltar para o seu próprio caminho. Agora nós somos ovelhas que sabemos como agradar ao nosso pastor e somos conduzidos por Ele a fim de agradá-lo. Isso fica claro em Filipenses 2,13. A primeira aliança, ela era uma aliança inferior, porque faltava essa garantia divina de que nós obedeceríamos a aliança. Faltava a garantia divina de que essa nova aliança, de que a aliança não poderia ser quebrada. Por isso que o povo de Israel vivia quebrando a aliança. Mas agora existe uma garantia, e essa garantia é selada pelo sacrifício de Cristo, pelo corpo e o sangue de Cristo, que nós iremos celebrar logo mais. Quando nós estamos ceando, meus irmãos, se lembrem disso, há uma garantia de que nós não iremos quebrar a nova aliança. Amém. A salvação nos foi dada e nada vai nos fazer perdê-la, porque nós temos a garantia da parte de Deus de que essa
esse pacto, essa aliança, ela não será quebrada por nós. Existe um selo, o sangue de Cristo é esse selo, e por isso é impossível nós desobedecermos às ordens de Cristo. Versículo 22. Na última ceia, Jesus pega o cálice em suas mãos e diz: este é o cálice, versículo 20, não, perdão, Lucas 22, versículo 20. Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o seu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. O sangue de Cristo ele foi derramado como sacrifício pela igreja. O sangue de Cristo ele foi derramado pelo novo Israel, pelos eleitos, pelas ovelhas do rebanho, aquelas que ouvem a voz de Jesus e conhecem a voz, porque entendem que Ele é o bom pastor. E ao ouvir essa voz, eles seguem. E essas pessoas, a igreja, ela possui essa nova aliança. O sangue foi derramado por nós. Com a morte de Cristo, Deus vai criar esse novo povo para si. Ele compra não apenas o perdão para esse povo, mas Ele também adquire, por meio do seu sacrifício, a fé necessária para que a igreja possa ser salva, para que a igreja possa manter os termos dessa nova aliança. Não apenas o perdão, mas também Ele garante que todos nós iremos, no fim da nossa vida, dizer: olha, nós conseguimos guardar aquilo que o Senhor nos mandou guardar. Portanto, meus irmãos, quando Jesus fala do pão e do cálice, Ele está se referindo ao corpo e ao sangue de Cristo, aquele corpo e aquele sangue que foi partido na cruz do Calvário como expiação pelos nossos pecados. E Deus, Ele nos pede que nos lembrássemos disso sempre que nós formos participar de uma ceia. Versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Está claro. Ele quer que durante a ceia nós nos lembrássemos desse sacrifício de Cristo. Cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Há um sentido claro em todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. O motivo é: nós estamos pregando o Evangelho. Lembra que no início do sermão eu falei sobre os 5 princípios reguladores de um culto? E todos eles se envolvem em torno da palavra de Deus. Quando nós estamos ceando, nós estamos vivendo a palavra, nós estamos pregando a palavra de Deus. Agora, quantas vezes nós nos sentamos à mesa e comemos do pão e bebemos do cálice como se na verdade estivéssemos fazendo uma refeição qualquer, sem nos lembrarmos? Durante o seminário, nós tínhamos um momento de ceia, e eu me recordo que em cada momento de ceia, uma pessoa diferente entregava o cálice e o pão. E o Mateus, um colega, hoje pastor de uma igreja batista no Rio de Janeiro, ele sempre que ia entregar, sempre que era vez dele, ele entregava o pão dizendo: até que ele volte, até que ele venha. E isso para mim era muito forte ouvir isso. Nossa, realmente nós temos que tomar essa ceia lembrando disso, ele vai voltar. Existem coisas que nós devemos nos lembrar durante a ceia, mas nós muitas vezes negligenciamos todas elas. Mas a ceia do Senhor, ela proclama essa nova aliança. Sempre que você come deste pão e que você bebe desse cálice, você está pregando o Evangelho. Hoje pela manhã todos nós pregaremos o Evangelho. Quando nós pegarmos daquele pão, quando nós pegarmos daquele cálice e comermos esse cálice, comermos esse pão e esse cálice, nós vamos estar proclamando a morte de Cristo. Não é apenas uma refeição. É disso que os cristãos se lembram quando eles estão diante da ceia do Senhor. Essa proclamação alegre, ela acontece cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice. É isso que Paulo está dizendo aqui. A proclamação alegre acontece cada vez que vocês comem do pão e bebem do cálice. E quando nós fazemos isso, estamos pregando o Evangelho até que Cristo retorne. Nós temos no Antigo Testamento uma promessa de que Cristo viria. E nós temos agora no Novo, na ceia, uma promessa de que Ele vai retornar. E a ceia do Senhor, Ele desperta essa alegria do cristão. Porque o cristão se lembra do Evangelho. Hoje nós falamos muito sobre isso na EBD. O Antônio trouxe com muita clareza a importância da Bíblia e do estudo da Bíblia. E a irmã Madalena fez uma pergunta muito interessante aqui: por que o cristão não lê a Bíblia?
E o fato de nós não lermos a Bíblia nos faz virmos para a ceia do Senhor sem nos lembrarmos que ela se trata do Evangelho. Nós devemos nos lembrar que quando nós ceamos, estamos falando sobre o Evangelho. A ceia do Senhor lembra os cristãos que Deus nos aceita, não com base naquilo que nós fazemos, nosso desempenho, mas com base na justiça de Deus. Veja bem, não falei que Deus nos aceita com base no amor de Deus, na misericórdia, numa graça, mas da justiça de Deus. Que quando Ele olha para cada um de nós, que entregamos nossa vida diante de Cristo, Ele não enxerga um pecador, mas Ele enxerga o sangue de Cristo que lavou e limpou todo o nosso pecado. A justiça de Deus, ela enxerga a justiça de Cristo. Nós somos justificados por meio do sacrifício de Cristo. Ainda hoje, quando nós nos sentamos à mesa, nós muitas vezes nos lembramos de várias coisas, né? Mas devemos lembrar que nós estamos tratando do Evangelho. Logo mais nós faremos isso. E eu espero que os irmãos entendam a importância de nos lembrarmos do que Cristo fez na cruz do Calvário. A ceia é esse momento em que nós sentamos um do lado do outro, numa representação de que o Senhor Ele nos aceita de maneira igual. Não há alguém que senta numa ponta e outro na outra e aponta no meu local. Eu acho muito legal aquela ideia dos quadros em que mostram todos os apóstolos do mesmo lado. Porque essa é a ideia. Nós estamos todos em pé de igualdade, nós estamos nivelados. Ninguém é melhor do que o outro quando nós nos sentamos à mesa. Ninguém é inferior ao outro quando nós nos sentamos à mesa. A cruz de Cristo, o sacrifício da cruz equaliza todos nós e colocamos todos nós no mesmo nível. Não importa a sua classe social, não importa a maneira com que você se enxerga, todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E não há na igreja melhor momento para entendermos isso do que na ceia do Senhor. Todos nós somos merecedores do inferno, mas de forma igual, todos nós recebemos a graça de Deus. Todos nós, de forma equalizada, fomos abençoados pelo Senhor. A ceia do Senhor é uma proclamação pública do Evangelho. A ceia é uma comemoração atenciosa da obra de Cristo. É uma proclamação alegre da nova aliança. E em terceiro lugar, a ceia do Senhor é um exame criterioso da nossa alma diante de Deus. Durante a ceia nós devemos olhar para a nossa alma e fazer um exame criterioso, entendendo que estamos diante de Deus. A ceia do Senhor é um exame criterioso de nossa alma diante de Deus. Acompanhe comigo o que Paulo escreve no versículo 27 e 28 de 1 Coríntios 11. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Há um exame que todo mundo deve realizar quando estamos nos preparando para a ceia. Ao contrário da igreja de Corinto, eles celebravam essa ordenança de barriga cheia e pensando apenas em si mesmos. Alguns deles, como nós já vimos no texto, estavam até mesmo embriagados. Mas nós, quando nós observamos a ceia, devemos ter reverência e principalmente examinarmos a nós mesmos, ao nosso coração, a nossa alma. Fazemos isso por meio daquela oração que é dada a todos nós. Versículo 27, ele vai trazer essa ideia de que nós não podemos deixar de nos preparar para a ceia do Senhor. É necessário nos prepararmos para a ceia do Senhor. Não é comum nos prepararmos para ela. Nós temos que nos preparar para a ceia do Senhor. A gente não se prepara para a ceia aqui na igreja. A gente deveria começar isso lá em casa, ao longo da semana, nos preparando para a ceia do Senhor. Quando as pessoas não chegam aqui e falam, hoje eu vou cear porque eu não estou bem com algum irmão, você teve a semana inteira para se resolver, você sabia que ia ter ceia. Então hoje faça um compromisso de que você vai se resolver com o irmão e ceia. Você vai cear, você fez um compromisso de que você vai se resolver com o irmão depois. Mas o preparo para a ceia ela não começa aqui, começa muito antes. Não pode ser um preparo apressado.
mas deve ser algo realmente minucioso. Nós temos que olhar para nós mesmos de uma maneira minuciosa, pedindo perdão pelos nossos pecados. O pecado tem nome. É como às vezes nós orarmos: Senhor, perdão pelos meus pecados, e achar que está tudo no mesmo balaio. Não, o pecado tem nome. O pecado tem nome. No meio dos pecados, no momento da ceia: Senhor, perdão por este pecado. O pecado tem nome, no meio dos pecados. Isso vai te ajudar a reconhecê-los e começar a lutar contra eles. Muitas vezes o cristão não luta contra os seus pecados porque ele não conhece quais são os seus pecados. Ele acha que é pecado e está tudo certo, mas não, o pecado tem nome. E o texto, no versículo 27, é muito sério. Ele diz que nós somos culpados se nós não examinarmos a nós mesmos. Imagine comigo, nós estamos nesse momento de ceia, nos lembrando do sacrifício feito por Cristo, do sangue que foi derramado. Ou nós somos aqueles que recebemos sobre nós o sangue que nos purifica e nos limpa, ou nós somos como soldados, culpados de termos derramado o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se nós não nos examinarmos e entrarmos numa ceia sem esse exame minucioso, nós estamos tomando culpa sobre nós. O exame que Paulo pede que façamos, ele é um exame que inclui não apenas o nosso coração, mas inclui também o nosso relacionamento com os irmãos e nossa volta. É necessário que nesse momento da ceia o cristão cultive o amor com o próximo. Nós não podemos ser egoístas, mas devemos realmente amar o nosso próprio. Jesus ensina isso em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do Senhor e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. A ceia é justamente isso. Nós não estamos falando apenas de um exame a nós, exame de perdão, Senhor. Não, nós temos que olhar para o nosso irmão do lado e dizer: meu irmão, eu peguei contra você, me perdoe. Meu irmão, aconteceu algo que me deixou chateado, eu não entendi bem, não sei se entendi bem o que aconteceu, eu quero te pedir perdão por ter ficado chateado. Eu gostaria que a gente sentasse aqui e resolvesse os problemas, porque nós não podemos continuar assim. Nós nos sentamos na mesma mesa e dizemos que adoramos a mesma pessoa, vamos passar a eternidade juntos. Não tem como a gente morrer sem se resolver. Não tem como. Eu me lembro que a Laís, ela brigava com os adolescentes da nossa antiga igreja. Ela dizia o seguinte: você não está cantando no culto por quê? Não, tia, é porque eu não gosto muito de cantar. Então você vai para o céu, você vai cantar o tempo inteiro. Se você não gosta de cantar, você não vai para o céu. E a mesma coisa quanto ao relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Se você tem algum problema e não gosta de algum, meu irmão, talvez o céu é o seu lugar, porque ele vai estar lá também. Se você quer evitar o irmão, você começa a pensar nisso. Como é que você vai evitar o irmão no céu? Então resolva os seus problemas. Versículo 29. Se vocês comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Pergunta: o que significa não honrar o corpo de Cristo e comer e beber julgamento contra si mesmo? Versículo 17. E embora, 1 Coríntios 10, 17. E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostramos que somos um só corpo. Todos nós comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Então, quando nós lemos o versículo 29 do capítulo 11, se vocês comem ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, nós comemos do mesmo pão e somos um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Honrar o corpo de Cristo significa honrar a igreja. E não só a igreja invisível, a igreja local também. Nós devemos honrar a igreja. Não honrar o corpo de Cristo significa não honrar a igreja. No caso da igreja de Corinto, eles não honravam a igreja quando eles não esperavam uns pelos outros para comer, quando eles desprezavam uns aos outros, quando eles não demonstravam consideração uns pelos outros, quando eles deixavam de conduzir de alguma maneira aquela igreja a uma união. Ali eles desonravam o corpo de Cristo. Mas honrar o corpo de Cristo se refere também ao corpo de Cristo, mas também à igreja. Nós devemos honrar a igreja quando sentamos para cear.
Se a sua vida não está bem, se você realmente não está arrependido dos seus pecados, não sei. Porque você estaria desonrando o corpo de Cristo e ao mesmo tempo tomando julgamento para si mesmo. E honrar o corpo de Cristo também fala sobre Cristo. Nós devemos, de alguma forma, ao longo da ceia, apreciar a morte de Cristo, apreciar o significado da morte de Cristo. Ele morreu para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados e pudéssemos receber a salvação. Quando Paulo escreve isso, ele tinha essas duas ideias em mente, não tenho dúvida. E é aquilo que o Antônio muito bem colocou hoje na EBD. Se ele não tivesse as duas ideias em mente, o Senhor é tão perfeito que Ele faz com que as duas se encaixem aqui. Os cristãos, eles se reúnem para observar a ceia de tal maneira que eles pensam em Cristo e na igreja de Cristo. Eles se preocupam sim em entender o significado da morte de Cristo, mas também de honrar a igreja da qual eles fazem parte. E no versículo 28 é exigido esse exame. Esse exame, ele deve ser uma pausa longa o suficiente para nós pensarmos corretamente no Senhor e na igreja do Senhor. Nós pensamos em Deus e também pensamos uns nos outros, pensamos no nosso próximo. Nós pensamos que o Senhor entregou a sua vida para nós, e nós pensamos naqueles que receberam a salvação por meio de Cristo Jesus. Nós pensamos sim em Cristo, mas também nos nossos irmãos ao lado. 1 Coríntios 11:30. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até mesmo adormeceram. Novamente, nós vamos ler nessa carta de Paulo sobre a disciplina da igreja. Nós já lemos isso no capítulo 5, e tivemos um sermão a respeito disso. E aqui nós vemos novamente Paulo dizer à igreja que ela deveria cuidar da membresia dela. Aqui é mais um processo de disciplina. 1 Coríntios 5:5. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Assim Paulo diz no versículo 30 que a razão para alguns cristãos estarem fracos, doentes ou adormecidos é porque o Senhor está disciplinando a sua igreja. A congregação inteira toma parte da disciplina do Senhor. Quando um cristão é disciplinado pelo Senhor, toda a igreja toma parte dessa disciplina. Mas é interessante porque nesse texto específico não é a igreja que está disciplinando, é o próprio Senhor. Isso fica ainda mais claro no versículo 32, porque o apóstolo vai se referir especificamente a serem disciplinados pelo Senhor. Existe uma falha, muitas vezes, da parte dos membros da igreja de Corinto. Eles não examinavam a si mesmos, e aí eles comiam levando para si mesmos esse julgamento. Existem três coisas muito negativas aqui. Ele fala que alguns estão fracos, outros doentes e outros adormecem. Alguns estão apenas fracos, precisando se fortalecerem. Outros estão doentes, precisam de remédio, e outros adormeceram. Isso aqui é um eufemismo para a morte, eles morreram. Eles não estavam adormecidos, estavam mortos. Pessoas que tomaram tanto julgamento para si que chegaram à morte. Então, em resumo, há uma falha do povo de Deus. Esse povo de Deus, a falha deles era não conseguir adorar corretamente. E a falsa adoração, ou a adoração errada, leva o povo de Deus a ficar fraco, a ficar doente e até mesmo a morrer. Olha a gravidade do que Paulo coloca aqui. Versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Se vocês examinassem a vocês mesmos antes de tomarem parte da ceia, provavelmente vocês não estariam fracos, nem doentes, muito menos mortos. Eu não quero estar fraco, nem doente, muito menos morto. Então o que eu faço? Eu examino a mim mesmo. Não apenas na ceia, mas a todo instante. Paulo escreve em primeiro lugar para os coríntios, mas ele depois estende isso a todo o povo de Deus espalhado por toda a história, e não apenas por toda a terra. Ele escreve isso também a você. Se vocês julgassem a si mesmos, não seriam julgados. Se vocês confrontassem os seus pecados, se vocês se arrependerem, se vocês se acertarem com Deus e uns com os outros, vocês não serão julgados.
Isso para mim é lindo. Nós conseguimos julgar a nós mesmos para não precisar dos julgamentos de Deus. O problema da igreja de Corinto é que os membros daquela igreja não haviam julgado a si mesmos. Eles não haviam feito isso. Eles se reuniam constantemente de uma maneira egoísta, de uma maneira impensada, de uma maneira indiferente. A preocupação deles era apenas com eles mesmos. O comportamento de alguns era imoral, era desrespeitoso em relação a Deus, em relação à sua igreja. E é por isso que o Senhor chegou ao ponto de tirar a vida de alguns. Olha a seriedade da ceia do Senhor. Olha a seriedade do culto a Deus. Agora, a pergunta que nós devemos fazer diante disso é: por que Deus trata o seu povo com tanta severidade em alguns momentos? Por que Deus trata o povo com tanta severidade? O verso 32 fala isso. O contexto aqui é da disciplina, como eu já falei. Mas muitas vezes nós pegamos essa questão e somos equivocados nela. Quando nós perguntamos por que Deus trata o seu povo com tanta severidade, em alguns momentos, a pergunta deveria ser outra, deveria ser: por que Deus não está me tratando com severidade? Porque eu mereço igual aos outros. Todos nós merecemos de forma direta a ira de Deus. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, a graça, ela também é compreendida. A dificuldade que nós temos de entender a graça é porque nós não entendemos o que nós merecemos. Vamos ser francos? No fundo a gente acha que somos boas pessoas e isso é suficiente. Nós ajudamos o pobre. Eu nunca matei, eu nunca roubei, por que eu sou ruim? O que Deus acharia de ruim em mim? A resposta é tudo. Na última semana, no último sermão do Fábio, ele falou sobre fazermos tudo para a glória de Deus. Isso é muito sério. John Piper vai dizer que quando nós fazemos algo que não é para a glória de Deus, por mais bom que seja, é pecado. Você pode pegar tudo que você tem, vender, como 1 Coríntios 13, vamos estudar alguns domingos à frente, e distribuir ao pobre. Isso é bom. Se você fez isso para que você recebesse alguma coisa, algum mérito, em vez de fazer isso para a glória de Deus, você pecou. Qualquer coisa boa que você faz, se não é para a glória de Deus, é pecado. Então sinto muito te dizer, mas até o que você faz de bom, se não tiver Cristo no meio, é pecado, e te torna um merecedor da ira de Deus. Então a pergunta que fazemos é: por que o Senhor está fazendo isso com aquele povo e não está fazendo conosco? Por que nós não estamos sofrendo como aquela igreja de Corinto? Essa deve ser a pergunta que nós devemos fazer. Agora, meus irmãos, eu também não quero que vocês se sentem à mesa com aquele temor de que nós possamos morrer a qualquer momento. O problema é que os coríntios, eles não estavam pensando em Deus. Versículo 20: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Eles não estavam adorando a Deus, mas apenas festejando. E o que nós estamos fazendo hoje é adorando a Deus e não apenas festejando. Então, não entre na mesa do Senhor, não se assente à mesa do Senhor com essa preocupação ou esse temor. Apenas o adore e saiba que o Senhor está cuidando de nós. Agora, ao mesmo tempo, é necessário ter um temor saudável de Deus. Nós temos que nos lembrar que estamos reunidos sim para adorarmos a Deus. Nós estamos sim reunidos e essa reunião nos faz adorarmos ao Senhor. Nós temos que nos lembrar dele, ter nossa mente e coração cativos em Deus. Porque é o Senhor quem mantém os nossos corações e as nossas mãos limpas diante dele. Verso 32: mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Deus está sempre pronto para receber o nosso arrependimento. A disciplina do Senhor é uma disciplina que tem apenas um objetivo: nos trazer de volta a Deus. A disciplina do Senhor é uma disciplina que busca nos afastar do mundo e nos aproximar de Deus. A disciplina tem como objetivo nos levar de volta ao Senhor. É como a história de Manassés no Antigo Testamento. Manassés, aquele rei mau,
Ele faz com que Israel cometa o pecado da idolatria, pecado condenado por Deus a todo instante diante do povo de Israel. Eu sou o único Deus. O Shema, em Deuteronômio 14:6, fala isso. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Vocês têm que adorar apenas a mim. E o povo de Israel, volta e meia, adorava a outros. 2 Crônicas 33, do 11 ao 3 diz: Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Eles puseram um gancho em seu nariz e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante de Deus e de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu rei. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. A Escritura do Senhor faz isso, busca nos levar de volta ao Senhor. Esse é o versículo 32 de 1 Coríntios 11. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Algumas coisas acontecem com o cristão, algumas coisas ruins, e nós entendemos que tudo isso ocorre por conta do nosso pecado, são consequências do nosso pecado. E avaliem as consequências do seu pecado dessa forma. Na verdade, o Senhor está utilizando isso para que eu possa crescer, para que eu possa reconhecer o pecado, me arrepender, pedir perdão e então ser perdoado por Deus e aceito por Ele. Na verdade, a disciplina do Senhor não passa de uma chamada de atenção por parte de Deus a todo cristão. Ele chama a nossa atenção como um pai faz com o filho. E quando nós observamos a ceia do Senhor, é exigido isso de nós. Olha, observe, Deus está chamando a sua atenção. Olhe nos seus pecados, reconheça, peça perdão a eles. O Senhor, de uma maneira bondosa, irá perdoar cada um dos nossos pecados. Ao observarmos a ceia, é exigido do cristão que ele trate a ceia como uma comemoração atenciosa da obra de Cristo, uma proclamação alegre da nova aliança, um exame criterioso de nossa alma diante de Deus. E por último, a ceia do Senhor é um momento de cuidado afetuoso aos nossos irmãos. Quando nós nos sentarmos hoje para cear, nós estaremos cuidando de uma maneira atenciosa dos nossos irmãos, porque a ceia do Senhor é um momento de cuidado afetuoso aos nossos irmãos. Os dois últimos versículos são Paulo chamando para sermos atenciosos. Paulo nos chama para nos lembrarmos durante a ceia, não apenas para nós, mas também para os nossos irmãos em Cristo. Paulo diz que devemos olhar ao nosso redor e de alguma forma despejarmos afeto em nossos irmãos. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A expressão aqui é alelon, traduzida por uns pelos outros. Ela aparece na Bíblia por 365 vezes. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos vão falar ela em torno de 50 vezes. Uns pelos outros. E essa expressão é utilizada em diversos contextos. Ele vai falar sobre cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, honrar uns aos outros, cantar uns para os outros, fazer o bem uns para os outros, perdoar uns aos outros. E a mais repetida de todas, amar uns aos outros. Colossenses 3,14, Paulo chama isso de uma perfeita harmonia. Esse amor uns pelos outros é uma perfeita harmonia. Existem muitos outros uns aos outros na Bíblia, mas eu queria que a gente pensasse nesse imperativo: amar uns aos outros. Esses versículos eles aparecem em momentos muito claros na Escritura. Quando Cristo ele quer levar a igreja a entender que ela é um só corpo. Quando ele quer levar a igreja a entender a sua unidade. Então ele utiliza a expressão uns pelos outros. Cristo ele está dizendo: olha, eu quero operar no meio do povo de Deus para a minha glória. Mas eu preciso que vocês entendam que vocês são um só povo. Vocês estão unidos. Vocês têm que amar uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, estamos apenas refletindo a imagem de Cristo. É isso que Paulo nos ensina em Colossenses. Tudo que fazemos em comunidade, fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Cristo é aquilo que nos une.
O que nos faz sermos uns pelos outros é justamente o sacrifício de Cristo. Se nós estamos na igreja e não conseguimos amar uns aos outros, algo está errado. Se a Bíblia nos convida a sermos imagem e semelhança de Cristo, é necessário que nós consigamos amar uns aos outros. E eu acho tão belo a Escritura quando ela diz que como você vai amar a Deus se você não consegue amar o próximo que você está enxergando. A ceia é um momento de amor também. Os uns aos outros são o amor de Cristo representado pela vida de cada um daqueles que seguem a Cristo. Jesus, ele diz em João que nós seremos conhecidos como seus discípulos a partir do momento que nós amarmos uns aos outros. Não tem como sermos seguidores de Cristo se nós não demonstrarmos o amor de Cristo na vida do outro. Falamos tanto hoje sobre graça. De que maneira a graça vai ser revelada na vida do Mateus? A graça de Cristo, no momento em que eu amar o Mateus. Eu serei um canal dessa graça de Deus. Eu serei um instrumento da graça de Deus na vida do Mateus. A questão é, você tem sido instrumento da graça de Deus na vida dos seus irmãos? A ceia do Senhor deve nos levar a pensarmos sobre isso. Durante a ceia do Senhor, o povo de Corinto, ele devia esperar um pelo outro. E assim ele estaria demonstrando esse amor e essa graça de Cristo um pelo outro. E Paulo, ele diz, olha, eu preciso que vocês amem uns aos outros, a ponto de se importarem uns pelos outros. Eu preciso que o seu amor uns pelos outros te leve a olhar para o outro e dizer, eu não posso comer enquanto eu não estou vendo meu irmão comer. Eu tenho que ter um cuidado atencioso por esse irmão. Eu não posso me sentar à mesa com esse irmão sem cuidar desse irmão. Isso é uma contradição no mundo que vivemos. Porque o mundo, ele possui um outro conjunto de uns aos outros. Ele fala sobre a fragilidade. Nós temos que fragilizar uns aos outros. Temos que criar inimizade uns com os outros. Temos que manipular uns aos outros. Temos que ser egoístas uns aos outros. Mas o cristão, ele age na contramão desse mundo. A igreja, ela existe para mostrar um modo de vida diferente ao mundo. E quando eu falo igreja, eu falo sobre os membros. Todos nós existimos aqui e nos reunimos aqui para que amanhã, na segunda-feira, nós mostrarmos ao mundo um modo diferente de viver. E esse modo de vida não é da maneira que nós entendemos ser o correto, mas o modo de vida correto é baseado no Senhor. Olha que interessante. O corpo de Cristo derramado na cruz, esse corpo que nós iremos logo mais celebrar, ele serviu para nos reconciliar não apenas com Deus, mas também uns com os outros. A cruz me reconcilia um com o outro. Como que eu vou ter algum problema com um irmão se a cruz me reconciliou com ele? E se eu estou reconciliado, eu preciso cuidar do meu irmão. Seja atencioso, seja amoroso, seja semelhante a Cristo. Versículo 34. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Novamente nós temos aqui uma advertência que se aplica a todos aqueles irmãos de Corinto que eram imprudentes, que eram egoístas. Ele diz, a fim de não trazerem julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Na mesa do Senhor, dê sempre a vez ao outro. E a mesa do Senhor não é só uma mesa de ceia. Quando nós nos reunimos como igreja, estamos diante da mesa do Senhor. E dê sempre vez ao outro. No verso 33, o apóstolo vai esclarecer que o problema não é aquela refeição da confraternização. A igreja deve sim se confraternizar. O problema é que aquele povo tinha um comportamento pecaminoso, eles não esperavam uns pelos outros. Então Paulo, quando ele fala, olha, o problema não é a comida, ele está concordando com a refeição, com a comunhão da igreja, com as comemorações. Porque ele não concorda com a maneira como nós nos portamos diante dessas comemorações. A mesa do Senhor, ela tem um sentido diferente de uma outra refeição qualquer. E lembre-se do contexto, eles tinham uma ceia maior dentro da ceia do Senhor. E o contexto aqui é Paulo dizendo a eles, olha, a ceia não é para encher a sua barriga. A ceia é para que você se lembre
para que você alimente, lembre de Cristo alimentando assim o seu espírito. Paulo, ele leva os coríntios a esperarem uns pelos outros quando eles forem comer, porque essa espera, esse amor um pelo outro, esse cuidado um pelo outro, é o que vai evitar qualquer tipo de divisão dentro da igreja. Versículo 21 fala sobre uma divisão na igreja, sobre uma desunião naquela igreja, e a maneira de nós não termos essa divisão, de combatermos essa divisão, é nós amarmos uns aos outros. Se a Igreja Batista Calvário não quer ter nenhuma divisão ou desunião, basta que os seus membros amem uns aos outros. Para concluir, meus irmãos, eu gosto muito da maneira como Paulo conclui essa sessão da carta. As últimas palavras dele no versículo 34 são: eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Ele está dizendo o seguinte: olha, o resto eu coloco em ordem quando eu chegar aí. Estou chegando, quando eu chegar, eu ponho as coisas em ordem. Mas ele também diz: eu tenho mais a dizer sobre isso, mas por enquanto é suficiente. Eu tenho mais para dizer sobre a ceia, mas por enquanto é o suficiente. Eu entendo muito bem Paulo, que quando eu olho para esse texto, eu ainda tenho muito a dizer também, mas por enquanto isso é o suficiente. Eu fico contente se eu conseguir voltar para minha casa hoje e eu saber que os irmãos tiveram uma compreensão exata do que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma proclamação pública do Evangelho, e por isso os cristãos devem cear com seriedade, observando com cuidado tudo o que Cristo fez, para que nós possamos sentar à mesa com Ele e então examinarmos a nós mesmos, evitando recebermos julgamento sobre nós mesmos. E durante esse momento, que nós coloquemos sempre o outro à nossa frente, e assim nós vamos cultivar a união em vez do egoísmo e em vez dessa desunião. Que o Senhor possa abençoar vocês. Fiquem de pé, eu gostaria de orar. Feche seus olhos, curvem suas frontes. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor de uma maneira humilde, dizendo que somos não merecedores de nos assentarmos à sua mesa, mas ao mesmo tempo nós somos gratos, porque por meio do sacrifício de Cristo nós somos colocados em lugares de honra nessa mesa. Pai, que possamos compreender que esse local de honra não é apenas meu, mas é meu e dos meus irmãos, e que eu possa honrá-los nesse momento. Pai, no momento seguinte nós estaremos ceando, e eu peço que o Senhor possa abrir a mente dos meus irmãos para que eles possam compreender a importância de examinarem a si mesmos, que eles venham a reconhecer os seus pecados, que eles venham a se arrepender desses pecados, confessar esses pecados e receber o perdão oriundo de Cristo. Ó Deus, que se há entre nós alguns irmãos que estão em desunião, que o Senhor possa trazer união ao nosso meio, nos torne um povo que ame uns aos outros. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém.